Você também tá assim, ó, rodeado de tela o tempo todo? Sexta-feira, né? Sexta-feira, dia de Strong Brain, cérebro forte. Vamos mandar um sextou aqui nisso tudo, ó. Chukit, dá um fim nisso aqui. Vamos dar um fim nessa aqui também. Vamos dar um fim nessa aqui também. Vamos discutir como é que isso está funcionando no nosso cotidiano, né? Seja bem-vindo ao Nada Trivial. Hoje nós vamos falar sobre o impacto desse excesso de estímulos para a gente, para as crianças, para os adolescentes, e como que isso tem impactado, inclusive, nossas escolhas, nosso modo de vislumbrar as oportunidades, tudo que a gente vive, né? Bom, você já deve estar percebendo um fenômeno relativamente interessante que eu venho apontando já há alguns anos, de que crianças e adolescentes que passam bastante tempo em rede social, jogando videogame e tal, ficam com uma certa insatisfação, né? Um tédio que se alastra, que se ele não tiver ali naquela pilha de receber recompensa rapidamente sobre aquilo que faz, as coisas perdem o valor. Então, nunca imaginei que eu fosse dizer isso, né? Mas criança sofrendo de tédio. Tanta coisa para descobrir no mundo, né? Tantas coisas curiosas. Mas o problema é que, na maior parte das vezes, essa introdução ao universo da tecnologia e das telas é feita pelos próprios pais, com um objetivo meio estranho de distrair as crianças, de ter um tempo, quem sabe, para fazer suas atividades. Eu fui mãe, tá? Ou, na verdade, eu ainda sou. E que eu ia dizer que eu fui mãe de uma criança pequena. E eu sei, e o meu filho ainda tinha uma característica, porque ele simplesmente não comia. Não comia. Eu podia fazer o que eu quisesse, a comida que eu quisesse, do jeito que eu quisesse, e ele não comia. Ele comia fruta e tomava leite. Tem foto dele, assim, tão magrinho quando ele era pequenininho, que vocês vão achar que ele passava fome mesmo, que estava sendo judiado da criança, mas não era o caso. Ele simplesmente não tinha vontade de comer. E você fala para mim assim, Carla, mas se você descobrisse um videogame ali que ele jogasse, que você desse comida e ele comesse, você ia deixar ele jogar? Ia. Então eu não estou recriminando ninguém, nem dizendo que essa não é uma saída possível, tá? Mas a gente tem visto muito esse fenômeno, dessa apresentação das telas, da tecnologia, dos estímulos rápidos, das recompensas serem usadas para apaziguar, muitas vezes, uma necessidade que os próprios pais têm de ter um tempo para si, de conseguirem realizar suas tarefas. Vamos pensar na pandemia, né? Quantas famílias não precisaram dar um jeito ali, às vezes em 60 metros quadrados, 50 metros quadrados, 40 metros quadrados, com várias pessoas, e crianças precisando estudar, né? E aí eles ficavam na tela porque tinham aula, e aí fazia o que na tela, né? Quantas dúvidas a gente não teve sobre o impacto disso. Mas acho que o grande objetivo da gente estar conversando sobre isso é que a gente entenda que a forma como nós nos relacionamos com o nosso entorno, ela vai nos ensinando a valorar as experiências que a gente tem. Então, quando a gente se relaciona com tecnologia, com inteligência artificial, até a forma com que a gente fala, eu li ontem uma matéria sobre isso, dizendo que as pessoas estão se acostumando a ser ríspidas com a Siri, com a Alexa, com a Waze, faz isso, faz aquilo, e que estão começando a operar desse jeito nas relações interpessoais. Já começa a se visualizar esse fenômeno. Então, como eu falo, Siri, apaga a luz, Alexa, acende não sei o que lá, ou agora o chat GPT, né? Faça tal pesquisa, haja dessa forma. O prompt para a inteligência artificial não precisa ser educado, né? Eu não estou dizendo também para você ficar pedindo por favor para a Alexa, tá? Não me levem a mal. Mas esse modo da gente se relacionar com aquilo que é diferente, não é humano, não requer esse trato, pode fazer com que a gente modifique a forma como a gente se relaciona com as pessoas. Ou você não percebeu que ao ouvir os áudios na velocidade 1,5 ou velocidade 2 vezes, você começou a ficar meio impaciente com a velocidade com que as pessoas falam? Se você é do tipo mais ansioso, mais pilhado, está ficando nervoso com o jeito que as pessoas falam com você. Porque você se acostumou a receber mensagens nessa velocidade. Tem gente assistindo vídeo, assistindo série. Deixa eu explicar uma coisa. Sabe a pausa dramática? Sabe o tempo da fala? A prosódia? Tudo isso tem significado. Não é só a palavra que tem significado, o ritmo tem significado.
E através do ritmo você pode ler a emocionalidade das pessoas. Mas não, agora a gente acelera todo mundo. Porque todo mundo pode ficar com a voz mecanizada. Já repararam nas redes sociais quantas pessoas estão usando nos vídeos narrações de vozes automatizadas, robotizadas, tirando toda a prosódia humana? Vocês acham que isso não tem impacto na forma como a gente vive com as pessoas, na forma como a gente alimenta nossas relações, as expectativas que nós temos sobre as coisas? Vai ficando tudo meio sem graça, né? Meio sem colorido, porque, obviamente, quando eu lido com as telas, quando eu lido com a inteligência artificial, quando eu lido com assistentes virtuais, quando eu lido com uma plataforma de streaming que vai me devolver de forma imediata as coisas, as minhas expectativas podem ser de entrega rápida, porque eu não estou dependendo de uma pessoa naquele momento para fazer alguma coisa. Outro dia eu estava dando risada de uma pessoa que fez um comentário no vídeo de uma outra pessoa no YouTube, né? A pessoa escreveu assim: "Ah, mas você poderia ter falado, abordado isso a partir de um tal prisma". E a pessoa falou de um jeito como se aquele indivíduo, aquele youtuber ali, fosse seu funcionário. Como se a pessoa tivesse obrigação de atender a necessidade do outro que está ali, por causa dessa expectativa. Quer dizer: "Olha, eu vou te dar minha curtida, mas você tem que falar do jeito que eu quero e falar sobre o que eu quero". E o outro que falou assim: "Ah, mas eu não gosto dos anúncios do YouTube". Escuta uma coisa, meu querido, não é por nada não, mas tipo, esse é o jeito que essa pessoa que está falando com você é remunerada pelo trabalho que ela faz. Qual o risco que a gente tem? A gente vai começar a robotizar as relações. A gente vai começar a achar que o produtor de conteúdo na rede social ou que o indivíduo que escreve um texto está fazendo isso por obrigação, para atender a sua demanda, para atender a sua necessidade. E quem sabe a gente pare de perceber o valor que está agregado a cada uma dessas coisas. E aí fica esse papo que fica parecendo saudosismo, né? Mas é bom as pessoas se lembrarem que um dia a gente, para pesquisar alguma coisa, precisava pegar a Barça. E a gente nem tinha Barça, a gente tinha que ir na biblioteca municipal para pegar a Barça. E agora está tudo na mão. E as pessoas ainda continuam achando, né? A escalada da necessidade continua subindo. E esse é o ponto mais perigoso dessa história, essa escalada de necessidades. E essa percepção cada vez maior de que o mundo tem obrigações com você. Se para o adulto isso é complicado, imagina uma criança, imagina um adolescente que vai entendendo que o mundo está aí para servi-lo. Se você pensar que eu tenho um youtuber ou eu tenho um influencer que eu sigo, que eu quero que ele se comporte do jeito que eu quero que ele se comporte, né? Eu não estou mais me relacionando com pessoas, eu estou robotizando as minhas relações humanas. Então, se há algum risco que a gente está correndo agora é esse. Fora, obviamente, outros impactos que as telas, que a tecnologia em exagero tem. Esses que a gente está toda hora discutindo na internet, né? O excesso de luz azul, que prejudica a liberação de hormônios, né, como a melatonina, que é importante para a regulação do ritmo circadiano, diminuição da atividade física em favor dessas experiências tecnológicas e virtuais, e o impacto que isso vai ter na questão da longevidade, né? Nós estamos já vivendo um impacto grande disso na obesidade infantil, na obesidade de adolescentes, e também, obviamente, na qualidade de vida dos adultos, né, com as suas escolhas. Mas eu acho que, de fato, o que a gente precisa compreender, aquilo que a gente tem que estar mais atento, é o impacto que isso tem nos nossos desejos e na forma como nós somos, como reconhecemos o esforço dos outros a nosso favor. Porque quando a gente olhar para tudo isso e dizer que ninguém está fazendo mais nada que a sua obrigação, nós estaremos diante da ruína das relações interpessoais. Então pense nisso e pense como é que você cobra as pessoas. E aproveita. Aproveita que é férias, né, escolares, passa a mão na criançada e vai viver longe das telas, exatamente como eu vou fazer agora. Um grande abraço, até o próximo. É lógico, se fosse trivial não ia ter a menor graça, mas todo dia útil é dia de vídeo novo por aqui. E eu te espero no próximo. Um abraço.